Começou a gravar. Caso alguém não me ouça, atualize. Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim ou não? Sim, então tá bom. Beleza. Se tá me ouvindo, tá tudo certo. Para mim aqui tá estranho, porque já hoje tinha eco, agora não tem. Daí tá complicado. Mas se tá me ouvindo, beleza. Todo mundo me ouve? Ah, então tá. Então, espero que o simulado tenha sido fácil ontem, né? A gente não que tenta facilitar, mas a gente tenta deixar de acordo com aquilo que a gente vem trabalhando para vocês, né? Que não seja nada muito afora do que a gente tem intenção de fazer. Então, espero que tenha sido fácil. Não vou comentar sobre as questões, porque pode ser que alguém ainda não tenha feito, que vá fazer como. Enfim. Né? Então, a gente não vai comentar hoje sobre as questões. Mas espero que tenha sido sossegado para vocês fazerem o simulado ontem. Já tem trabalho na Mestre. Se alguém não viu, dê uma olhadinha lá, tá? Já tem então um trabalhinho na Mestre para vocês fazerem, certo? O que mais que eu queria falar? Daqui 18 dias, nossa prova. Então, a gente tem, sei lá, 2 semanas e já vem a prova. Além da aula de hoje, mais 2 semanas e já vem a prova. É bem corridão, né? O negócio, mas tá tudo certo. O importante é nós estarmos todos aqui juntos. Um pezinho e meio para o segundo ano já, né, turminha? Um pezinho e meio para o segundo ano. Tomara que o ano que vem, pelo menos, a gente possa se encontrar, né? Para que a gente possa. Para que eu possa fazer meus bullying com vocês, né? Não tem graça a gente dar aula sem fazer bullying. O legal de ser professor é você poder fazer algum bullying com os alunos e eles não poderem brigar muito com você, né? Mas, enfim, né? Esperamos que tudo melhore. Então, assim, hoje eu levantei meio que, acho que por causa do dia tá meio nublado, meio que estranho, tô meio que também um pouco angustiada, estranha, não sei dizer o que eu tô sentindo, né? Daí, como eu não pago psicólogo, eu faço minha psicologia com vocês, né? Trocando essas informações com vocês. Só eu mesmo, né, para fazer essas coisas. Ai, tá tudo bem? Alguém quer contar alguma novidade antes da gente começar a aula? Porque não, a gente só entra, tipo assim, começa a falar da aula e não troca novidade, não troca nada, né? Já repararam isso? Ah, louco. Lucas tá aí, o Lucas colocou piercing, não acredito, ó. Ah, que chique. Ah, então tá bom. Mas que legal. Eu também fiz tatuagem, coisa que eu nunca tinha feito na vida, fiz uma tatuagem. Então, mas bem pequenininha, assim, sabe? A gente fez, deixa eu ver se vai aparecer. Não sei se aparece, não, deixa eu achar o ângulo. A gente fez, né? Ali é das irmãs, então são o primeiro pintado representa eu, que sou a mais velha. A minha irmã do meio, o pintado é o dela. E a minha irmã caçula pinta o último, né? Então ela representa nós três. Opa! Jogadora do Operário, parabéns! Que legal, Evelyn! Que legal, que legal! Parabéns mesmo. Quando que você fechou o contrato? Ai, nossa, fiquei bem feliz por você. É assim, tipo, teu sonho mesmo, né? Então, assim, você está se encaminhando. Nossa, fiquei muito, muito feliz por você. Que bom. Parabéns mesmo. E nem colocou lá, nem fez propaganda no Face, que é a nova jogadora do Operário, ou fez e eu não reparei, não vi. Porque acaba às vezes não vendo. Nossa, muito legal, né? Tá vendo, meninada?
corre atrás do sonho. Tá vendo, Piazada? Corre atrás do sonho. Ó a Evelyn, né, Evelyn? Olha que a Evelyn chegou agora para nós, assim. Nossa, orgulho total. Que bom, que bom, que bom. Vou colocar depois no Face, tá bom? Minha aluna. Né? Tá bom? Posso? Vamos ver. Ai, ai. Vamos começar. Até alegrou meu dia, Evelyn. Fiquei mais feliz por você. E por mim também. Né? Sucesso de aluno é sucesso de professor. Eu vou colocar. Azar deu. Sucesso de aluno, sucesso de professor, gente. Quero mais sucessos aí, tá? Vamos me contando os sucessos de vocês pra gente ir colocando lá. Pra gente dizer assim, amo, ei, parabéns, né? Tem a Amanda, não sei dizer o sobrenome dela, que era a nossa aluna até o 2, 3 anos atrás, e daí ela saiu da escola, não sei direito por quê. Ela tá lá fazendo veterinária. Daí ontem ela postando foto, falei, mas é linda, né? A placa também. Nossa, muito linda. Vamos começar a trabalhar, né, gente? Parabéns, então, mas vamos começar a trabalhar. A gente precisa trabalhar, ainda mais que essas aulas ficam gravadas, daí ficam vendo que a gente só fica falando, daí vão achar que nas aulas presenciais é assim também. Apesar que, né? Nós conversamos bastante, trocamos bastante. Essa nossa intimidade é muito show, né, gente? Esse que é o legal da vida. É a gente ter essa intimidade. Por isso que eu amo. Amo, amo, amo. Monarquia Nacional, né? Que é o capítulo 9, então, que ele começa como Estado absolutista. Você abriu? Você tá com a tua apostila 9 na mão? Só pra gente mostrar um negocinho lá? Você abriu? Bom dia, Luan. Tá chegando agora. Você tá com a apostila 9? Pra gente trocar uma ideia aqui? Conhece? Essa pessoa que tem aqui, ó. Que tá no meu DDK. Conhece essa pessoa aqui? Quem é ela? Quem é essa pessoa? Hum? Quem? Ver. Não sabem quem é ela, gente? Vocês não sabem quem é essa pessoa aqui? Uma rainha, né? Da onde? Ah, rainha da Inglaterra, muito bem. E aqui? Essa imagem aqui. Do que ele está falando aqui, ó? O que está representando essa imagem aqui, ó? E essa de cima também, mas principalmente essa aqui. Essa, não essa. 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 O parlamentarismo. Joia, Luana. Na verdade, hoje a gente não tem mais monarquias absolutistas, né? A gente tem monarquias, mas monarquias parlamentaristas. Né? Então a gente vai ver nosso primeiro assunto no segundo ano, caso eu esteja com vocês, vocês comigo, a gente vai ver as revoluções inglesas, né? As revoluções que vão acontecer até chegar ao parlamentarismo na Inglaterra, né? E aí ele vai estar falando da Revolução Puritana, e aí você vai ter que lembrar das reformas religiosas para você dar continuidade à tua Revolução Puritana, porque a história ela é, né, não uma sequência de fatos, mas ela é uma consequência de fatos, né? Então ela vai se desdobrando pelos fatos que vão acontecendo. Então faz a reforma religiosa, aí vai acontecer o anglicanismo, aí vai acontecer a Revolução Puritana na Inglaterra, aí vai chegar na Revolução Gloriosa para chegar no parlamentarismo que existe até hoje.
Então, é bem, bem legal a gente ter essa sequência ou essa consequência dos fatos. Por isso que a gente vai hoje iniciar com monarquia nacional. Ah, mas e é o nosso primeiro assunto do segundo ano. Tá, e o que a gente vai estudar então no quarto bimestre? Bom, quarto bimestre a gente estuda um pouquinho de Brasil, né? A gente vai estudar um pouquinho de Brasil colonial. Olha que interessante, né? Porque lá no segundo ano a gente estuda mais Brasil colonial até chegar ao Brasil imperial no segundo ano, né? Ah, mas eu já vi lá no ensino fundamental. Eu sei que você já viu no ensino fundamental, mas agora é uma outra retomada, é um outro olhar, é um outro momento. Você já viu reforma religiosa lá no ensino fundamental, você está revendo isso com olhares diferentes e, vamos falar a verdade, nem todo mundo lembrava disso, né? Então, por isso que a gente vai retomando. E aí a gente vai ver, além da gente ver um pouquinho dos povos pré-colombianos agora no quarto bimestre. Olha que doideira, né? A gente vê os povos pré-colombianos e a gente retoma os povos pré-colombianos na independência da América Espanhola no segundo ano. Então, como eu disse, é uma retomada dos assuntos com um novo olhar, com uma nova perspectiva. Gostaria eu de estar nesse momento na sala de aula, porque normalmente eu começo essa aula em cima da cadeira, né? E aí é a ideia de que eu estou acima dos outros, né? Então eu subo na cadeira para que e aí tem que contar a experiência para porque já que aqui a gente não vai conseguir fazer, eu subo na cadeira e eu pergunto para o meu aluno: que sensação você tem ao subir na cadeira? Aí vem toda aquela brincadeira, né? Ah, que você ficou mais alta. Ah, que né? Mas a ideia é que sensação te provoca alguém estar acima de você, né? E é isso que a gente vai trabalhar agora. A formação das monarquias absolutistas no mundo, né? Então, o absolutismo é aquele no qual aquele ser ele se sente maior e melhor do que os outros, o que justifica o fato dele ser rei. Mas só ele, não, né? Então a gente tem todo um contexto, como eu disse, as ações na história fazem com que hajam consequências para frente e que hajam mudanças políticas, econômicas e sociais, né? Nós não muda, o mundo não muda só economicamente. Ao mudar economicamente, muda-se a política, muda a sociedade. Ou, se muda a política, muda a economia, muda a sociedade. E assim por diante, né? Então a gente tem é uma união desses três segmentos para dar continuidade à nossa história. Eu não conto história só por um perfil. Não tenho como contar história social o tempo todo. Ah, a sociedade ela era assim, 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 e sem mostrar influência política e econômica dentro dessa sociedade. Né? Por isso que agora a gente vem trazendo a formação então das monarquias nacionais dentro da Inglaterra, dentro da França, dentro de Portugal, dentro da Espanha, cada um a seu tempo e a sua forma encontraram agora uma característica comum, que é o rei, né? Então, o rei absolutista, ele vai estar no poder porque ele vai estar justificado por algo, né? E é isso que a gente vai estar trabalhando. Mas antes da gente falar especificamente de cada monarquia, a gente tem algumas características que elas são comuns a todas as monarquias, né? E para a gente poder entender como que elas são comuns, a gente tem que entender a formação delas. E aí a gente volta lá na Idade Média, né? Então eu tinha um rei. Esse rei ele vai perder o poder, né? Ele vai dividir as terras nos feudos e ele vai perder o poder para os senhores feudais. Ao final da Idade Média, né, a gente vai ter vários conflitos em que a Europa se envolve, revoltas camponesas. A gente vai ter as cruzadas, em que os senhores feudais eles vão sair para expulsar, né, os mouros, os muçulmanos, em nome da Igreja Católica, obviamente para tentar buscar mais terras e tudo mais. Então, as cruzadas têm isso. Vai ter a Guerra dos 100 Anos, que ela vai acontecer entre a Inglaterra e a França, né? E aí a gente tem esse contexto agora em que esses senhores feudais agora, eles vão perder o poder. Ao mesmo tempo, vai sair dos feudos, que eles eram autossuficientes,
vai sair algumas pessoas, vão formar os burgos vão trazer, então, essa nova classe social, que é a burguesia, que tem dinheiro, mas não tem poder político, porque o poder político é dos nobres. Lembra quando a gente fala assim, nobre não significa que seja rico, pode ser nobre e pobre, não tem problema nenhum, mas ele é nobre. O detalhe é que a burguesia tinha o dinheiro, mas não tinha essa ascensão política. E aí, o que vai acontecer? A burguesia, né, vai pegar e vai começar a apoiar um dos nobres, né, e ela vai estar se opondo, então, a esse poder fragmentado. Porque quando a burguesia tem esse poder fragmentado entre os nobres, ela tem que estar pagando imposto para um, para outro, para outro. Lembra dos impostos lá do período feudal? Aí não. A ideia é que se uma pessoa só coordenasse tudo, a burguesia, então, teria agora mais privilégios, porque ela não teria que pagar para todos, né? E teria mais influência até com esse nobre. E aí eles vão, então, começar a apoiar um desses nobres, que vai se tornar agora um monarca, né? Então ele vai unificar aquelas regiões, aqueles que antes estavam fragmentados pelo feudalismo, agora a gente tem a unificação novamente das regiões. Vamos formar França, vamos formar Inglaterra, vamos formar Portugal, vamos formar a Espanha, que são os principais países europeus. Então, nós vamos começar a formar eles através de uma pessoa só, que é o monarca, certo? Até aqui tudo bem? Entenderam por que a burguesia começa a apoiar? Beleza, então vamos continuar. Se alguém não estiver entendendo, me para, gente, né? Porque senão daí eu vou falando, vocês sabem que eu vou falando. Então agora eu tenho um monarca. Esse monarca, ele vai regular agora essa sociedade, né? Então o que eu falei, se antes cada senhor feudal tinha o seu poder, agora não. Quando eu tenho um monarca, fica mais fácil uma pessoa só regulando as relações sociais. Para isso eu vou centralizar o governo. Qual que era a característica lá do feudalismo? Um governo descentralizado na mão dos senhores feudais. Agora eu centralizei novamente na mão de um nobre e apoiado por essa burguesia, né, que eu coloquei ali como burguesia emergente, que é uma burguesia que vem crescendo, mas não tem poder político. Ela tem o poder financeiro. E aí o rei, que não tinha nenhum poder mais financeiro, ele vai aceitar, então, né, essa união com esses nobres, só colocar aqui para não, com esses nobres, né, ou melhor, com esses burgueses, para que esses burgueses o sustentem. Esse sustentar né, financie, então, essa nova monarquia. Então, centraliza-se o poder, unificação de territórios, fronteiras. Mas agora o rei tem um problema, porque o exército era de cada senhor feudal. Ele vai ter que criar o seu próprio exército. Como que ele vai criar o seu próprio exército? Alguém que o defenda? Pagando. Esse exército agora ele vai ser remunerado pelo rei, né? Pelo rei, não, né? Porque são os burgueses que financiam. Mas para que esse exército agora defenda aquele território, as fronteiras desse território e mais esse poder centralizado desse rei. Então, a gente tem como. Opa, quase caiu minha câmera aqui. A gente tem como característica o governo centralizado, a gente tem como característica o exército, a unificação de território. Essas são as primeiras características para eu entender uma monarquia. Né? Ela tem que ter isso. Né? E aí, junto com isso, já que é a burguesia que está financiando tudo, isso, a nobreza está enfraquecida. A nobreza já vem enfraquecida desde o final da era feudal, né? Então ela vem vindo enfraquecida. E agora, o que acontece? Tem aqueles casamentos, sabe aqueles casamentos de nobre com a filha do burguês rico, para que daí a filha vire também nobre, e por consequência a família dela vire nobre? Então, há os casamentos arranjados, né? Que é a burguesia togada, que a gente fala,
e tudo mais. E aí é os casamentos arranjados para quê? Ainda o título de nobreza ele é importante, mas os nobres eles estão enfraquecidos porque eles não têm dinheiro. E, ao mesmo tempo, a burguesia quer ter o título, mas ela só pode ter o título se ela comprar o título do rei ou se fizer os casamentos, né? Então, essa a ideia agora da burguesia. E eu coloquei ali uma burocracia estatal. Quando começa a pagar os exércitos, né? É uma forma de burocracia. Tem que pagar. Ah, vai ter funcionários públicos a partir de então. Quem são? Aqueles burgueses que acabam trabalhando para esse rei agora e tem privilégios dentro da nobreza. O sonho é a nobreza. A gente saiu desse momento feudal, mas ainda há o sonho de se tornar nobre, né? Tanto que hoje, no século XXI, nasce o filho do príncipe, não sei das quantas lá na Inglaterra, meu, faz um estardalhaço. A princesa fulana de tal briga com a princesa ciclana de tal, faz o estardalhaço, ou seja, a nobreza, a burguesia, ou melhor, a nobreza, a monarquia, ainda é um sonho, né? Ah, quer ver? Veja os filmes de Água com Açúcar ali, aquele filminho de que a menina ela é filha da plebeia com o príncipe, ou o príncipe se apaixona pela plebeia, né? Ou a princesa se apaixona pelo plebeu. São filminhos da sessão da tarde, Água com Açúcar, mas que as pessoas assistem e acham, né, bonitinho. Eles trazem isso para o século XX, século XXI, né? Dão uma repaginada na princesa e no príncipe, mas ainda continua sendo o príncipe e a princesa. As próprias novelas, né? O cara, o mocinho da novela, o protagonista da novela, ele é perfeito, igual a um príncipe. Ele é bonito, ele tem caráter, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquele outro, ele nunca faz mal para ninguém. Em compensação, o antagonista é alguém que tem falta de caráter, ele tem isso, ele tem aquilo, ele não tem nenhuma qualidade. E não é assim. A gente sabe que os seres humanos são com qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito, ninguém é totalmente ruim. Sempre tem os dois lados. Mas eles tentam mostrar para a gente, então, essa característica, né? E aí vem, então, essa burocracia estatal. São algumas características. Outra característica que é bem interessante da monarquia, nessa formação da monarquia, é que os burgueses, a partir de agora, eles vão unificar a moeda. Né? Então, lembra que lá no feudo, cada senhor feudal tinha uma moeda com a sua careta? Agora não. A moeda ela é unificada, ela é a moeda com a careta do rei. Né? Então, ele vai estar fazendo a burocracia estatal mesmo. Né? Eu tenho funcionários públicos, eu tenho um poder centralizado no rei, eu tenho a unificação de territórios, e eu tenho, né, nessa burocracia estatal, também a unificação de uma moeda, ou seja, uma moeda para facilitar o controle, inclusive, do próprio sistema econômico desse novo governo que está surgindo. E aí eu coloquei ali a igreja. E a igreja? E a igreja, gente? Nossa, a igreja era super forte lá na Idade Média. Aí vem a reforma religiosa, né? E aí agora, como é que fica a igreja? A igreja ela está enfraquecida, né? E com isso ela não tem muito poder. Ao mesmo tempo, ela ainda é aquela que justifica o imperador, né? Então, se você vê nos filmes ou se você vê nos desenhos, né? Quem é que coroa a rainha ou o rei? A própria igreja, o papa, ou seja lá quem for que representa a igreja. Para quê? Para fazer com que Estado e igreja, apesar de ter funções diferentes, eles estão ligados dentro dessa sociedade. Né? Então, a igreja está enfraquecida, mas ainda é ela que justifica esse rei, certo? E aí ele fala assim, né, de que cada nação levou um tempo de organização, isso eu já falei, e que os reis recebiam as bênçãos da igreja e se proclamavam como representante de Deus, né? O único rei imperador que não teve a bênção da igreja foi o Napoleão, porque ele se autocoroou, né? Então, quando ele se autocoroou, que a gente vai ver isso só no ano que vem,
quando o Napoleão ele se autocoroa, ele está dizendo assim: eu, Estado, não preciso de você, igreja. Né? E ele faz a separação de igreja e Estado. Em compensação, dentro da nossa sociedade ou dentro de outras sociedades, igreja e Estado elas estão juntas, né? Eles estão juntos. Tanto que a gente tem envolvimento de vários segmentos da igreja dentro da nossa política. Né? E aí, para você sacar os negócios. Fala aí, Luana, o que a Lu está escrevendo. Deixa eu ver. Nossa, como demora a cair. O Napoleão era revoltado. Não, eu não acho que ele era revoltado, eu acho que ele era o cara. Sabe assim, tipo. Desculpa, gente, eu não posso falar palavrão porque tá gravando, mas, tipo assim, você conseguiu ler minha mente? Ele era o. Tá, da história. Doido, surtado, mas ele era o da história, né? Tipo assim, eu não posso, e fica gravado. Tá doido? Fica gravado os comentários também? Pode? Não pode. Mas é basicamente. Falei que para que se tornasse, então, rei, né, para que isso fosse justificado, a gente tinha que ter as ideias. E aí são os caras que escrevem sobre isso que vão justificar essa monarquia absolutista, esse Estado absolutista. E eu trouxe alguns para vocês. Meu, amo esses caras. Os caras são um show de bola, sabe? Assim, um troço muito legal. Maquiavel, Nicolau Maquiavel, né? Primeiro que quando você relaciona Maquiavel, o que é maquiavélico? O que é uma coisa maquiavélica? Ah, você é maquiavélico. Por quê? Por que a gente usa esse termo? Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar, mas talvez não estejam ligando as coisas. O que é ser maquiavélico? Sim, já ouviram falar, mas isso, ser maquiavélico é ser do mal, né? Por que a gente fala que ser maquiavélico é ser do mal? Porque o Nicolau Maquiavel, ele diz o seguinte, ele justifica, né, então, a ideia do príncipe, a ideia do monarca ter poder, né, quando ele diz assim, que o rei, ele precisa ser mais temido do que amado. Olha que legal! Que tudo que o rei fizer para se manter no poder é justificado. E ele escreve, então, essa obra chamada O Príncipe, e que ele defende que os fins justificam os meios. Quer dizer, independente do que eu faça, se for para eu estar no poder, é justificado. Olha que doido. E aí, então, por isso que a gente vai dizer que se você ser maquiavélico, é você ser um ser do mal, né? Então, nessa questão, que os fins justificam os meios, de que você pode, é preferível ser temido do que amado. E para isso, né, para que seja temido ou amado, o rei precisa do quê? De um exército forte, um exército que o defendesse caso houvessem algumas rebeliões, que claro que não iam haver, mas caso houvessem rebeliões, o exército deveria então ser muito forte. E é o que vem falando ali. Exército forte, guerra são elementos indispensáveis para a integridade do Estado e do poder monárquico. Olha, cara, se você faz coisas assim para conseguir se manter assim, sei lá, no poder ou qualquer coisa, você é maquiavélico, sim. E aí eu volto lá. Quem nunca? Né? Quem nunca fez alguma coisinha assim que não era muito adequado? Né? Ninguém aqui está se confessando. Mas pensa Maquiavel agora para poder justificar aquele rei. O outro que eu acho show de bola, né? E aí mais tarde a gente vai ver um que contesta esse, mas nesse momento, Thomas Morse, ele disse assim: todo mundo é mal, todo mundo é mal. O que regula a nossa maldade? A sociedade. E aí, lembra que eu brinco lá? Ah, eu não mato aluno nenhum. Por quê? Ah, porque a gente é regulado pela sociedade.
né? Porque pelas convenções sociais fica feio eu fazer algo assim, né? Pelas convenções sociais, você já, ou se não fossem as convenções sociais, quantas vezes você já não teve vontade de enfiar a mão na cara de alguém? E que você se segurou, porque pelas convenções sociais aquilo era inadequado, né? E aí é o que o Thomas Moros fala. Ele fala assim: todo mundo é mau, mas que para que essa barbárie nossa fosse controlada, eu preciso de um Estado forte e centralizado, para uma contenção social. O que acontece com a tua irmã? O que será que acontece com a irmã da Luana aí? Ah, muito chata. Pois é. Olha a tua maldade aflorando aí, ó. Thomas Moros dizendo, né? E ele vai escrever Leviatã. E eu quero que você olhe na página 9. Lá na página 9 tem o livro, né? A capa do livro do Leviatã, do Hobbes. E olha que interessante que é, gente, né? Ele vai, então, dentro desse livro chamado Leviatã, ele vai dizer assim, que o povo, e olha lá, ó, o povo é o que forma o corpo, né? Então, deixa eu achar a câmera, tá aqui. O povo é o que forma o corpo do Estado, mas que a cabeça, ela é do rei, né? Então, ele conduz, ele pensa para conduzir o povo que tem a barbárie, que tem a maldade, que é ele que estabelece os limites. Para isso, ele tem a força do cetro, né, que é o poder, e ele tem a espada na mão para conter essa sociedade. Lindos, né, gente? Fala a verdade. Thomas Moros é maravilhoso, o Maquiavel é mais maravilhoso ainda. Mas lá na frente, a gente vai ter um que contesta. Ele vai dizer assim que tem um outro teórico que diz o contrário. Ele diz assim, que as pessoas são boas, que o que as faz tornar-se más é a sociedade. Legal, né? E aí você fica, eu sou boa e a sociedade me corrompeu, ou eu sou má e sou controlada pela sociedade? Gente, é muito louco para a gente ficar pensando nesses negócios, né? Esses teóricos aí. E eles vão justificando, então, essa. Ah, esse é o Maquiavel, que eu esqueci de falar para vocês, tá? Esse é o Maquiavel, fotinho dele. Prefiro não descobrir. Então, Julia, eu às vezes também fico assim, sabe? Será que eu sou assim ou será que eu sou daquele outro jeito? Né? Mas é legal, muito legal. E aí, a gente tem, como eu disse, a gente está justificando, tá? A gente está estudando esses teóricos para justificar o fato do absolutismo, o fato dos reis serem, então, poderosos, deles fazerem o que eles bem entenderem. O Maquiavel, no Príncipe, ele diz que é preferível ser temido do que amado, então é por isso que o rei pode ser muito cruel. O Moro já diz assim que o rei tem o poder de tudo, porque a sociedade ela é bárbara, e com essa barbárie ela tem que ser controlada por alguém, no caso o rei, nem que seja pela espada, nem que seja pela espada, né? Então são justificativas para os reis nesse momento que a gente está formando a monarquia, tá? Então lembra, para formar uma monarquia eu preciso de um governo centralizado, de um exército forte, de uma burocracia estatal, né? Então, financiada pelos burgueses, e de uma moeda única. Isso é o que eu preciso para ser um rei. Mas eu preciso me justificar para estar nesse poder. E aí vem esses carinha aí, certo? Ver o que a Isa tá escrevendo. Daí eu já passo para o próximo slide, que são mais dois teóricos que falam nessa justificativa. Essas daqui ficam no YouTube também, estão lá, todas elas. Porque assim, eu gravo hoje, né? Nós gravamos hoje, daí ela leva 2 dias para poder fazer o download, daí faz o download e encaminha para a escola, e aí estamos lá. Estamos lá, eu estou linda, bela e formosa. Cara, tem um montão de aula minha lá, eu estava olhando esses dias, eu puxei o meu nome, né? Coloquei Colégio de Integração, professora Maria Fabiana,
Tem trocentos vídeos meus lá, gente do céu, porque daí eu tenho as 5 turmas que eu gravo lá na escola para o YouTube, tem as 5 turmas que eu dou aula aqui por semana, então só na semana são 20 aulas do GoBrunch, mais 20 aulas, mais 20 aulas mais ou menos do YouTube, então tem um montão de aulinha minha lá, show, né? Mas tudo bem, vamos lá. Depois eu vou cobrar direitos autorais. Mentira, só que não. Vamos continuar então? Né? Tá lá. Os outros 2 teóricos agora. Esses é muito show de bola, né? Jean Bodin e o Jacques Rousseau. Os 2 justificam que o rei, ele é rei por causa do caráter divino dele. Mas tem uma coisinha assim diferentinha do outro, né? Então é o caráter divino. E o Bodin, ele fala assim: Deus concedeu poderes ao monarca, né? Então, assim, que até a igreja tinha que estar subordinada ao rei, porque foi Deus que resolveu que aquela pessoa fosse rei. E que desobedecer ao rei seria um pecado, gente. Olha que legal, né? E aí os caras são reis absolutistas, fazem o que bem quiserem, mandam matar quem quiser, faz o que bem entender. Por quê? Porque eles foram escolhidos por Deus. Olha, né? O caráter divino do cara. Ele é. Então, você não está afim de, de, de obedecer ele, isso é um pecado, porque foi Deus que escolheu ele. Isso que o Bodin estava falando, ó. Que é o quê? Né? E o Rousseau, que é o outro teórico que ainda fala de caráter divino, ele diz assim: a teoria do direito divino. Ele fala, o Rousseau, ele fala mais ou menos assim: Deus criou o mundo para Adão, certo? E que os reis são herdeiros de Adão, portanto o mundo é deles. E aí você não gostou, cara, né? Porque ele é o representante de Deus, ele é o escolhido de Deus e tudo mais. Vai reclamar direto com Deus. Somente orações podem fazer aquele rei mudar, né? Porque a sociedade não pode criticar Deus, porque ele é o representante de Deus na Terra. Olha que legal, tá vendo? É a teoria do direito divino. Sou herdeiro de Adão, portanto eu sou herdeiro do mundo e portanto eu posso mandar em todos vocês. É isso que ele está falando lá. E aí você pode, inclusive, criticá-lo, falando com Deus nas suas orações. Ele fala assim, ó. A única forma possível de participação da população nos rumos políticos da sociedade seria por meio das suas preces e orações, a fim de que o rei adotasse posturas éticas e corretas. Acreditava que um dos deveres do Estado era defender a fé cristã e a igreja. Assim, a instituição religiosa ficaria subordinada à proteção monárquica. Ou seja, vai orar para mudar as coisas, vai fazer tuas orações aí. E aí, quem sabe, nas tuas orações, Deus muda o caráter do rei. Quer mais? Tá bom pra você? Esses caras, né? O Bodin, Rousseau, o Leviatã lá, o Thomas Moros e o Maquiavel, para justificar esse poder dos reis. Gostaram? Eu gosto deles. Acho muito legal. Acho muito show. Portanto, na página 11 da tua apostila, porque aqui, daqui para frente, é a outra aula, que a gente vai falar da monarquia francesa, da monarquia inglesa, da portuguesa e da espanhola, mas a gente vai falar na outra aula, tá? E aí, lá na página 11, lá tem uma questão do Enem. Tá com a apostila? Se não tá, escuta. Quem tá, acompanha. Temas relativos às principais teorias absolutistas são constantemente cobrados no Enem. Nessa questão, temos destacado a ideia de imprevisibilidade humana, sempre apontada por Nicolau Maquiavel em suas teorias sobre o absolutismo, como um dos pontos principais relacionados à necessidade de um governo centralizado, representado por uma figura forte e impositiva. Nasce daqui uma questão:
Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las. É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E quando lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. É o que Maquiavel escreveu. É legal, né? Bem, a partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política, guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, naturalmente irracional, vivendo de um estado pré-social e portando seus direitos naturais, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Ah, letra C, a Luana já colocou lá, letra C, que o homem, segundo Maquiavel, né, ele é guiado por interesses, de modo que as suas ações são imprevisíveis e inconstantes, e por isso é melhor o rei ser temido. Porque quando você ama alguém, se esse alguém faz qualquer coisa, ou se você vê em alguma situação de perigo, você entrega essa pessoa e deixa de amá-lo, né? É interessante a gente pensar nessas cositas aí pra gente, né? Letra C. Se todas as questões fossem assim, né, era muito fácil. Apesar de que as questões do Enem, elas são bem interpretativas, elas são bem fáceis se você tiver um conhecimento até ralo sobre os assuntos, e aí as questões do Enem vêm bem de boa. Certo ainda? Posso continuar? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Beleza. Ainda na página 11, a gente tem assim: discorra sobre as rupturas e permanências em relação ao rei durante o período medieval e o da era moderna. Qual é a diferença da era medieval, o rei da era medieval, e o rei da era moderna? Rei da era medieval. Como que era o rei da era medieval? Poder descentralizado, certo? Né? Então, se o poder descentralizado na era medieval, na era moderna, poder era centralizado. E a nobreza? Na era medieval? Como era a nobreza na era medieval? Estava na era medieval, estava perdendo poder, né? Mas na era moderna, ela acaba perdendo mais poder ainda para a burguesia, né? Então, na era medieval ela tinha os feudos e tudo mais, ainda era considerada, mas na era moderna quem dominava mesmo era a burguesia, certo? Daí vamos lá. Na página 12, a número 3. Identifique os interesses da burguesia no processo da formação dos estados nacionais. Por que a burguesia queria um poder centralizado?
para ter menos impostos a pagar. Concordo, isso mesmo. Ou seja, precisava dessa burocracia estatal para aumentar os lucros, né? Então a burguesia, ela precisa de lucros. Então ela precisava dessas leis, dessas regras para a sociedade. Por isso que eu coloquei lá no slide, para regular as relações sociais. Certo? Tudo bem? Número 5. Leia o texto. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Qual a teoria política do texto se refere? Qual a teoria? Que o rei é o próprio Deus, a teoria do direito divino, né? Então, é isso que ele vai estar justificando, né? A teoria do direito divino, que é o do Rousseau. Daí, quais são os argumentos utilizados para justificar o poder do rei, né? Quais são os argumentos? Que os reis são o quê? Que os reis são herdeiros de Adão, são próprios deuses. Que mais? É o divino, não devem ser contrariados, porque senão isso, que não devem ser contrariados, que eles podiam ver mais e melhor, né, por serem os próprios deuses. Isso que ele vem falando. E é possível associar as ideias do texto à mentalidade medieval? Qual que era a mentalidade medieval? Da igreja lá? Aquela pirâmide social? Que a sociedade era o quê? Que a sociedade era imutável, né? Então a sociedade não mudava, que o rei, ele tinha nascido rei porque Deus quis isso, a sociedade estamental, né? Então o rei tinha nascido lá na Idade Média. O rei tinha nascido rei porque Deus quis, né? Então havia a justificativa da igreja. Na Idade Moderna, o Rousseau e o Bodin vão pegar essa mesma ideia e transformar em teoria, né? Então, aí é a justificativa deles e a comparação com a Idade Média, certo? Semana que vem a gente vai ver como que se formou a monarquia francesa, a monarquia inglesa, a monarquia de Portugal e a monarquia da Espanha. E a gente vai ver essas coisas. E depois, na outra aula, sobre as características do mercantilismo, né? Que é mercantilismo, que é bem legal também, bem gostoso de ver. Certo, bebês? A aula de hoje foi difícil? Foi sossegada? Tá tudo bem? Muito bem, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí vocês vão imaginando a prof em cima da cadeira, cada vez que falarem absolutismo, tá bom? Beijos para todos, até semana que vem. Descansem no feriado. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, beijos. Tchauzinho, gente. Obrigada. Você também, Luane. Para de implicar com a irmã. Que fez, ficar implicando com a irmã. Hã?